Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, utilizaremos a Folha de São Paulo deste domingo, dia 17 de maio de 2020, centésimo ano de circulação da Folha de São Paulo, a edição de número 33.282. Na página A18, portanto, na seção Mundo do primeiro caderno da Folha de São Paulo, nós destacamos a Operação Gideon, ou, se você preferir, Operação Gideão, em que o opositor do regime de Nicolás Maduro na Venezuela, Juan Guaidó, tentou dar um golpe de Estado utilizando para tanto mercenários, e provavelmente os Estados Unidos está envolvido na contratação e na formação deste grupo mercenário. Juan Guaidó, que não assume a autoria do atentado, ou melhor dizendo, da tentativa de golpe de Estado, e atribui a Juan José Rendón, o seu, digamos, marqueteiro, a articulação por trás da tentativa da Operação Gideão. Vejamos então, para tanto eu trouxe um texto da Silvia Colombo, correspondente da Folha de São Paulo em Buenos Aires, foi editora da Folha Ilustrada e participou do programa Night Wallace da Universidade de Michigan. Portanto, é uma pessoa muito qualificada para falar sobre a América Latina. O texto é A Encruzilhada de Juan Guaidó. Fracasso da Operação Gideão pode fortalecer a ditadura de Nicolás Maduro. Por quê? Porque os Estados Unidos, grande perseguidor da ditadura de Nicolás Maduro, está envolvido com um grupo de mercenários que tentaram dar o golpe de Estado e que foi desfeito. E os Estados Unidos já têm esse histórico, como os contras na Nicarágua no final dos anos 1970 e em Cuba nos anos 1960, quando tentou derrubar o regime do Fidel Castro em Cuba várias vezes. O líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, está diante de um abismo. Precisa apresentar evidências mais contundentes que não teve nada a ver com a fracassada tentativa de invasão no último dia 3 de maio de 2020 por parte de um grupo de mercenários que receberia uma bolada para tirar do poder o ditador Nicolás Maduro. Tudo aponta com clareza, inclusive, para a participação de Juan Guaidó, dos seus assessores e dos Estados Unidos. Se não o fizer, Guaidó corre o risco de perder o posto para outro integrante da oposição. Se desse certo a invasão ao litoral norte da Venezuela para tirar Nicolás Maduro, é claro que Juan Guaidó assumiria o poder. No entanto, como deu errado, houve um fracasso, tudo aponta, todas as evidências apontam para ele. Se ele não apresentar contra-evidências, ele perde a força, o apoio internacional e o apoio local. Ou pior, vê-la se fragmentar mais uma vez, tal qual a novela a que os venezuelanos assistem há tanto tempo. Então, a oposição venezuelana, ela não consegue se organizar desde a época de Hugo Chávez, e faz tempo, porque isso ocorreu em 1998. O que é que o grupo chavista faz? Manipula a oposição através de dinheiro
e poder local para que ela se fragmente, não tenha uma voz coerente e forte, que Juan Guaidó quer representar, mas com o fracasso da Operação Gideão, parece que seus dias estão contados. Guaidó já coleciona 2 fracassos. O primeiro, a tentativa midiática de fazer passar ajuda humanitária a partir das fronteiras do Brasil e da Colômbia com a Venezuela em fevereiro de 2019, o que quase levou a uma guerra regional envolvendo os 3 países e indiretamente manipulando a situação os Estados Unidos da América. A ajuda humanitária foi devolvida, o governo da Venezuela não aceitou e é claro que a situação ficou ruim porque o Juan Guaidó perdeu um tento nesta queda de braço. A outra, ao sair com o também líder opositor, Leopoldo Lopes, para provocar dissidências no exército e pressionar Maduro a deixar o poder em abril do ano de 2019. Acontece que a Venezuela, o sistema que Maduro montou, favorece os militares. Além dos salários altos e do poder, eles estão relacionados com milícias e com poderes nos estados do país, além das cidades em que eles participam do contrabando, de tal maneira que ficaram muito ricos e eles não veem perspectiva em, se forem militares, recebendo apenas o soldo de ocupar a posição e o poder que tem atualmente. Então, Maduro, claro que do ponto de vista da população isto é péssimo, mas do ponto de vista para Maduro se manter no poder, está muito consolidado a ligação com os militares. Claro que eles estão sendo comprados, claro que isso é corrupção. Nós precisamos falar a verdade aqui, como nós sempre fazemos. Sempre resisti a criticar Juan Guaidó, de Silvia Colombo, porque desde que acompanho a saga da oposição contra o chavismo, nunca tinha visto um líder tão capaz de unificar as distintas vozes da opinião pública e de levar tanta gente às ruas. Lembrando que ele já foi declarado persona não grata, já foi dado voz de prisão, ordem de prisão, ele não cumpriu, ele voltou ao país e vive em liberdade. Então, realmente é uma oposição muito forte. Agora, Nicolás Maduro, para evitar um confronto com os vizinhos e, sobretudo, com os Estados Unidos, mantém essa falsa oposição. Para ele acaba sendo bom, ainda mais com essas atrapalhadas que ele tem no currículo. Mas o episódio da Operação Gideão indica que Guaidó ou não tem ideia da responsabilidade que leva nas costas, ou considera um banho de sangue como alternativa para instalar um governo transitório no país. Ambas as opções são ruins para a Venezuela. Então, ao atrelar seu nome a grupos mercenários, aos Estados Unidos, se isso de fato for comprovado, ele mostra que é uma marionete, que não entende a sua importância. Ao mesmo tempo, se ele quiser, através de uma guerra civil, se instalar no poder, isso vai matar centenas de milhares de venezuelanos, sobretudo no sistema armado, articulado, que a Venezuela hoje tem pelo menos 2 milhões de mercenários fortemente armados, dispostos a defender o governo Nicolás Maduro, além do sistema dos militares que, através da corrupção e do favorecimento, os mantém solidamente apoiando Maduro. Portanto, se ele tentar à força tomar o poder, o texto diz bem, a Venezuela terá no mínimo uma guerra civil, com a possibilidade de uma guerra envolvendo vizinhos e até os Estados Unidos.
Juan Guaidó nega que tenha assinado o documento que aprova a operação comandada pelo ex-militar das Forças Armadas dos Estados Unidos, Jordan Goodrow. Gente, é para acabar. O líder da milícia é um militar, um ex-militar norte-americano, que justamente saiu das Forças Armadas dos Estados Unidos para se tornar um líder miliciano. É brincadeira. E ele diz que não tem envolvimento com Jordan Goodrow. Ele diz que apenas, entre aspas, tinha dado sinal verde para que uma comissão avaliasse cenários possíveis para derrubar a ditadura. Tipicamente o Juan Guaidó age como um político. Quando a coisa pega para o lado, quando fica quente, ele tenta fugir da responsabilidade, de assumir a responsabilidade. Não me parece um nome dos mais promissores para o futuro da Venezuela. Essa versão é negada por Goodrow e por Juan José Rendón, um marqueteiro político que deixa controvérsia por onde passa. Juan Guaidó o havia acolhido em sua equipe sem a menor contestação. Então ele começou a se rodear, a ter assessores muito ruins, assessores que têm problemas, que têm um histórico ruim, como é o caso do marqueteiro Juan José Rendón e do miliciano Jordan Goodrow. Rendón, que fez as campanhas eleitorais de Enrique Peña Nieto, no México, presidente anterior do país, Juan Orlando Hernández, de Honduras, e Juan Manuel Santos, da Colômbia, já foi acusado mais de uma vez de corrupção e de aceitar patrocínio de narcotraficantes e paramilitares para realizar o seu trabalho. Então, destacar, claro, que este assessor do Juan Guaidó, o Juan José Rendón, tem um Deus, o Deus dele é o dinheiro. Não importa com que facção, com que tipo de gente ele receba esse dinheiro, com que ele se envolva, desde que receba o seu bom dinheiro, para ele faz qualquer negócio. Inclusive participar de um golpe militar fajuto com mercenários em relação ao governo da Venezuela. A contratação dos mercenários não parece absurda para quem conhece sua carreira. Guaidó sabia disso e jamais deveria tê-lo trazido para seu time. Esse parágrafo deixa muito claro que Juan Guaidó está profundamente envolvido com Juan José Rendón e devia sim saber da contratação destes mercenários e da relação de Juan José Rendón com o chefe dos mercenários, o Jordan Goodrow. Mesmo que a assinatura não seja dele, é pouco crível que não soubesse da operação, que acabou sendo um grande papelão, completamente despreparada, desarticulada, facilmente por um único quartel das Forças Armadas venezuelanas. O pior efeito, porém, é o risco de que Maduro saia fortalecido, porque ele vai capitalizar politicamente em cima da história, mostrando que Juan Guaidó não consegue apoio interno para se tornar o líder venezuelano e, para tanto, está disposto ao derramamento de sangue e, para piorar, está ligado a pessoas de índole bastante duvidosas, para falar o mínimo, caso do marqueteiro Juan José Rendón e, é claro, do Jordan Goodrow, o miliciano. Da mesma forma que Fidel Castro, em 1961, saiu fortalecido,
quando frustrou a invasão da Baía dos Porcos em Cuba. Foi o golpe de misericórdia para os Estados Unidos, que tentou assassiná-lo várias vezes. A maior tentativa foi a invasão da Baía dos Porcos, mas Fidel Castro conseguiu se desvencilhar e a partir daí tornar-se um herói nacional. O ditador recebeu a Operação Gideão com alegria. O episódio permite que ele arme um show midiático e distraia a opinião pública dos problemas do país. Virou uma novela em que o vilão é o Juan Guaidó e ele o mocinho. Exatamente o que o Guaidó queria que não acontecesse. Com isso, a ideia de que nada pode piorar na Venezuela terá de ser revista novamente. Parece que sempre pode. Se antes tínhamos a crise, a tragédia humanitária e a repressão, agora também temos a perspectiva de ter a oposição enfraquecer mais uma vez, rachar, a cifra de mortos por coronavírus aumentar e um ditador no poder muito mais seguro do que estava antes. Então, Guaidó, irresponsável, irrefletidamente, deu a virada que o Nicolás Maduro tanto esperava através do fracasso da Operação Gideão. É isso, gente. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Fiquem bem. Tudo de bom. Até a próxima.